Vídeos editados, mímicas e notas impossíveis de se fazer ao vivo. Isso é o que se tornou o mundo da guitarra nas redes sociais de hoje em dia. Há algum tempo eu venho acompanhando um criador de conteúdo chamado J Cobra Records, e essa semana ele postou um vídeo explicando por que os vídeos de Ticanito, um dos grandes guitarristas da atualidade, em 99% é falso e é cheio de mímicas. 10 seconds there, that didn't really make sense. We heard this big strum and this big slide. It was like, boing. But yet we barely see Ichika slide his hand up and he barely strums at all. Wait, at 13 seconds here, when he plays this chord, we're hearing vibrato in the audio, but we don't actually see Ichika visually doing any vibrato. At 31 seconds here, he lets go of this low note, but in the audio, we still hear it sustaining. Isso é muito notório, tanto em performances ao vivo dele, que ele erra muito mais e ele muitas das vezes não consegue executar as próprias músicas, errando muito ou até mesmo fugindo um pouco das linhas que foram gravadas em estúdio. No final, isso se tornou como as modelos e essas pessoas ricas que tem no Instagram. Elas mostram uma coisa pro público que na verdade é muito difícil ou quase impossível de se atingir. Tudo aquilo é falso, tudo aquilo é uma ilusão. Muitos desses guitarristas que você vê na internet não tocam daquela forma. Muitas das vezes esses músicos que a gente vê não tocam daquele jeito. Muitas das vezes eles regravam 15 vezes a própria música ou aquele take em específico pra sair o melhor take. Não necessariamente ele foi lá, magicamente sentou na cadeira dele, tocou e saiu tudo perfeito. Não, aquele áudio ele foi editado, cortado, tratado, a imagem é a mesma coisa. Então quando a gente vê esses caras tocando, sempre tem que ficar com o pé atrás. Ao mesmo tempo que você vai pra um ao vivo, caras grandes podem errar. Muitos e muitos artistas erram. Isso é um problema porque muita gente quando vai tocar, estudar ou quer aprender um instrumento, já se desanima na hora. Por quê? Ele não é tão perfeito quanto aquele cara que ele vê no vídeo. Ele não é tão perfeito, ele não executa perfeitamente como aquele cara. Sendo que, na maioria das vezes, aquilo é falso. Muitos caras que eu gosto, por exemplo, já erraram várias vezes ao vivo. Tudo bem, a gente tenta relevar isso, porque é um ser humano. Mas quando o padrão já tá lá em cima, todo mundo que você for ver tocando, você vai esperar isso. Então toda vez que você, a pessoa que tá assistindo, vê um cara sendo insano ali na guitarra, escuta um pouco, presta atenção, vê se aquilo não é editado, vê se aquilo não é tratado, ou se aquilo, na verdade, não é falso. O que aconteceu com esse guitarrista pode ter acontecido com vários outros. E algo que revolta muita gente é porque ele é endorser de marcas grandes do meio da guitarra, e ainda assim foi descoberto isso. Então muita gente do mundo da guitarra tem comentado isso. O Alan English é uma pessoa que tem comentado recentemente sobre isso. I can probably say today on Instagram, if you see someone playing guitar, 50%, over 50% are probably mined or pre-recorded, and it's made to look better. And I think it's probably made to save time as well. They're basically doing what models are doing, you know, in the modeling world, where you Photoshop people to look thinner, you Photoshop people to get a bigger ass and bigger boobs, and you're basically creating an impossible standard for models or other modelers. And in this case, you're creating an impossible standard for guitar players or up-and-coming guitar players. Então, antes de pensar que você precisa ser perfeito e coisas do tipo, que você tem que ter uma técnica perfeita, lembre-se sempre, pessoas que são grandes como Kiko Loureiro também erram, e você também vai errar. Isso é inevitável. A mensagem que fica depois de tudo isso é que